Igreja em movimento. A palavra, Verbo Divino encarnado. Homilia dominical, primeiro domingo do tempo da Quaresma. As tentações de Jesus, pelas quais também nós todos estamos sujeitos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sou o Diácono Pedrinho, da Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais. Este espaço em nosso canal, Igreja em Movimento, é dedicado à homilia dominical. Aqui, nós aprofundamos no estudo e na reflexão da Palavra de Deus, iluminados pela Sagrada Liturgia, com o propósito de compreender mais plenamente o tema celebrado. O tema de hoje é as tentações de Jesus, pelas quais também nós todos estamos sujeitos. Amados irmãos e irmãs, ao vencedor darei de comer da árvore da vida. Começamos o tempo litúrgico da Quaresma, que culminará com a paixão, morte e ressurreição de Jesus. O tempo se abre com as tentações no deserto. Jesus tem de tomar uma decisão: ou os bens do mundo, ou os bens do reino. Depois de ser batizado, Jesus, antes de começar sua vida pública, vive no deserto, em jejum e oração durante 40 dias. Jesus veio ao mundo para recriá-lo, isto é, para levar as criaturas à sua origem primitiva do paraíso terrestre com um destino divino e eterno. Lá, Adão e Eva começam a grande missão de povoar a terra, de criarem uma família de Deus, um povo que fosse a alegria e o prolongamento da Santíssima Trindade. Lá, nossos primeiros pais, tentados pelo demônio, sucumbiram. Em termos humanos, fracassou o plano amoroso de Deus. Agora, o novo Adão, ao começar a nova criação, passa pelas mesmas tentações. Vence o demônio e ganha, por assim dizer, o direito de reabrir a porta dos paraísos. As tentações de Adão e as de Jesus são tentações nossas. O episódio contado hoje é típico da condição humana. Na verdade, trata-se de tentações que nos exigem uma decisão. Ou optamos pelos valores divinos e retornamos ao paraíso, fazendo o caminho chamado Jesus, ou nos contentamos com os valores do mundo, curtindo angustiado o desejo de ser Deus em permanente conflito com o Senhor. A única ponte é o Cristo Jesus. Para fazê-la, ele viveu em toda a condição humana, exceto no pecado. E para passá-la, temos de nos identificar com Jesus. As tentações de Jesus são as tentações do homem. No paraíso, o demônio tentou Adão e Eva pela gula, irmã gêmea da cobiça. Hoje, o demônio, com um pé no paraíso de Adão e o outro na missão de Jesus, tenta-o a transformar pedras em pão. Será menos a tentação de matar a fome e mais a tentação do ter. Essa tentação é quase tão forte como o instinto de sobrevivência. Jesus viera transformar os corações de pedra em corações morada do Espírito Santo, exatamente para que o coração humano procure as coisas de Deus e não as coisas do mundo. O demônio repropõe a cobiça, que é a mãe de todos os vícios. A segunda tentação foi a do poder, irmão da soberba e do orgulho. Poder absoluto, ser Deus. Adão, em frontal desobediência a Deus, desejou até mesmo o poder sobre a morte. A Jesus é proposto o poder sobre as leis da natureza, o poder sobre os anjos, sempre em figuras extremadas para acentuar o núcleo central, que é
o grande desejo da criatura humana, ter tudo em suas mãos e nada dividir com ninguém. Jesus viera para divinizar o homem e dar-lhes poderes excepcionais, mas sempre em comunhão com Deus e com o próximo. O demônio repropõe a soberba, inimiga declarada da fraternidade. A terceira tentação foi a de dominar, expressa no paraíso pela frase vencer o bem e o mal. Nas tentações de hoje, explicitada pelos reinos da terra, Jesus viera como Senhor do mundo. Todas as criaturas lhes estavam sujeitas, mas viera para servir como se fora o menor de todos e servir gratuitamente. Viera como Rei do Universo para lavar-nos os pés. Tentações em toda parte, confronto permanente com o demônio. Podemos ler as tentações de Jesus de outro modo e chegar à mesma conclusão. O profeta Isaías falava de uma estrada luminosa que seria aberta no deserto. Cristo será este caminho de verdade e vida que passa por nós pecadores. No deserto do Monte Sinai, Deus dera a Moisés os 10 mandamentos. Agora, de dentro do deserto, passando pelas mesmas tentações do povo, vem o Cristo, maior que Moisés, que pereceu em uma das tentações como novo legislador e merece, capaz de introduzir na terra prometida o reino de Deus, os peregrinos do deserto, isto é, os homens pecadores, duramente tentados pelas forças do mal na intimidade da casa. Primeira tentação, simbolizada no pão, o mais caseiro dos alimentos. Na intimidade com Deus, segunda tentação, simbolizada no templo. Nos trabalhos diários, terceira tentação, simbolizada pelo reino geográfico. Aqui estão as 3 grandes dimensões do homem. A primeira, para dentro, para seu coração. A segunda, para o alto, para Deus. E a terceira, para fora, para o próximo e para o mundo do trabalho e da sociedade. No equilíbrio e desempenho dessas 3 dimensões está a santidade. Por isso, o demônio se faz presente como perturbador da ordem. Todos temos experiência dessa luta. O confronto entre o homem e o demônio, homicida e mentiroso, desde o início, este confronto é inevitável. Aqui temos mais que um símbolo, uma imagem. Fosse apenas imagem, o homem já a teria eliminado, tão incômoda ela é. Mas passarão todas as gerações de psicólogos e psiquiatras e o homem continuará a se defrontar com as tentações do deserto do Evangelho de hoje, independente da religião que tiver. Pense quem crer em Jesus. Com essa certeza, iluminados pelo Espírito Santo, oportunamente escolhemos para a reflexão da liturgia de hoje este tema, as tentações de Jesus, pelas quais também nós todos estamos sujeitos. Recordemos as palavras iniciais dessa reflexão. Ao vencedor, darei de comer da árvore da vida. Por isso recomendamos, vence quem crer em Jesus, o Filho de Deus vivo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Deus Todo-Poderoso, através dos exercícios espirituais reservados ao tempo quaresmal, concedei-nos progredir no conhecimento do mistério do Senhor Jesus e corresponder-lhe por uma vida santa, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo,
por todos os séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos e irmãs, dando os primeiros passos neste itinerário de conversão, apresentemos ao Deus Criador e Misericordioso as nossas súplicas, dizendo: assisti ao Senhor, o vosso povo. Pela Santa Igreja, para que este período quaresmal seja um tempo favorável para refletir sobre suas fragilidades e colocar-se com empenho no caminho da conversão, superando as tentações que nos afastam dos bens propostos pelo Evangelho, rezemos: assisti ao Senhor, o vosso povo. Por aqueles que estão à frente dos poderes públicos, com a função de governar, para que este tempo de graça e conversão ilumine a consciência de cada um, de modo que não se esqueçam de promover ações em vista do bem comum, rezemos: assisti ao Senhor, o vosso povo. Para que os discriminados e perseguidos por causa de sua fé permaneçam fiéis ao Evangelho, graças à oração incessante de toda a Igreja, rezemos: assisti ao Senhor, o vosso povo. Por todos nós, para que, inspirados pelo lema da campanha da fraternidade, Ele veio morar entre nós, promovamos ações concretas em favor de moradias dignas, acolhendo e defendendo os mais vulneráveis e reconhecendo o próximo como o próprio Cristo Senhor, rezemos: assisti ao Senhor, o vosso povo. Pelos catecúmenos, para que possam percorrer este itinerário quaresmal, segundo o convite deixado por Jesus, dedicando-se à oração e meditação da palavra e aos gestos de caridade, rezemos: assisti ao Senhor, o vosso povo. Nesses dias de empenho pelos frutos de conversão e santificados, para que, fortalecidos pela graça, possamos chegar com alegria às festas pascais, por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradecido pela vossa companhia, aguardo-os na próxima semana com novas reflexões sobre a liturgia do segundo domingo do tempo da Quaresma, no qual refletiremos a transfiguração, meta de toda criatura humana. Inscreva-se em nosso canal, fazendo suas considerações e sugestões. Se merecermos vossa confiança, indique-nos a outros irmãos e irmãs. Esperamos por você.